Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de física. Hoje falaremos sobre a parte da acústica, que trata-se sobre o eco, a reverberação, tá? Algumas qualidades fisiológicas como altura, timbre, você tem intensidade da onda e por aí vai. Eu me chamo professor Diego e vou estar te acompanhando nessa aula de hoje. Então, a primeira qualidade fisiológica do som é a altura. A altura ela depende da frequência e é exatamente esta qualidade do som que define se o som é grave ou se ele é agudo. Nós dizemos que um som ele é grave quando a sua frequência ela é pequena, ela é menor. Já um som é agudo ou muito fino, né? Quando sua frequência ela é muito grande, tá? Então exemplos de frequências altas e frequências baixas, a gente pode estar citando, por exemplo, a voz de uma mulher e a voz do homem. Geralmente a voz da mulher ela tende a ser uma voz mais aguda, tá? É claro que existem exceções. E a voz do homem, né, ela tende a ser mais grave, tá? Então, só reforçando que nem sempre isso acontece, mas em geral é isso aí, tá? Então, outra qualidade fisiológica é a intensidade, é o alcance desse som. Claro que essa intensidade ela vai depender da energia transportada pela onda. Então, em relação à intensidade, o som ele pode ser forte ou fraco, tá? Lembrando que essa intensidade também está relacionada ao alcance que essa onda atinge, tá? Se você observar a amplitude, olha só aqui, isso aqui a gente chama de amplitude representado pela letra A, tá? Então você tem que um som forte, então você verifica que ela tem ondas com amplitudes grandes. Eu não vou chamar de altura para não confundir com a qualidade fisiológica anterior. A altura está relacionado à frequência, ao som ser grave ou agudo. Já você tem aqui um exemplo de uma onda que tem uma intensidade pequena, um alcance pequeno também, tá? Então você precisa estar próximo dessa fonte sonora para que você consiga escutar esse som. Você já deve ter ouvido falar na lei do silêncio. Então, geralmente quem mora próximo do bar ou pessoas que trabalham com carros de som tem que estar a par ao que diz a legislação. Bom, a lei do silêncio ela se baseia numa grandeza física criada exatamente para medir a intensidade do som audível, certo? Essa nova grandeza que foi introduzida é chamada de nível sonoro e representada pela letra beta. Bom, o nível sonoro ele pode ser calculado através do log, né? Você pega 10 vezes o log de base 10, dividido pela intensidade do som do local ou do carro que você está ouvindo, dividido pela intensidade I0. Essa intensidade I0 é a menor intensidade do som audível pelo ser humano. É o som com menor intensidade que um ser humano ele consegue distingui-lo, tá bom? Percebê-lo. O nível sonoro ele tem como unidade padrão o decibel, tá? Onde esse I ele é a intensidade física do som que se quer medir e o I0 é a menor intensidade física de som audível. Então, um exemplo de como utilizar essa forma. Então, suponha que você tenha um som que possui uma intensidade de 10 elevado a menos 7 watts por metro quadrado. Calcule o nível sonoro em decibéis. Então, muito bem, aqui você tem a fórmula, aqui você tem o som, você quer medir o nível sonoro dele, essa aqui é a intensidade, como já foi mostrado no slide anterior, e aí você divide por 10 elevado a menos 2, que representa a menor intensidade de som audível do ser humano. Nunca vai mudar, é uma constante, tá bom? Então aqui vai ficar 10 elevado a menos 7. Aí você vai estar dividindo essas potências de mesma base. Para quem não lembra como dividir potências de mesma base, a gente repete a base, tá? No caso aqui a base é o 10, e pega o primeiro expoente, que é 7, e inverte o sinal do segundo. Então, como tem menos 12, vai ficar mais 12. E aí, esta razão vai dar igual a 10 elevado a 5. Por quê? Porque você vai conservar o sinal do maior e vai subtrair porque os sinais são diferentes. Então, dá 10 elevado a 5, exatamente como demonstrado aqui. Bom, o log
de 10 elevado a 5 é igual a 5, tá? O logaritmo de toda potência de base 10, tá? Vai dar igual ao expoente, tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar 10 e esse log de 10 elevado a 5 é igual a 5, que dá igual a 50, como está demonstrado na forma. Vamos falar agora sobre timbre. O timbre, pessoal, também é uma qualidade fisiológica do som que nos permite distinguir a origem. Ela é a nossa digital sonora. Assim como a gente tem as nossas digitais, né, que permite nos distinguir dos demais seres humanos, a gente também tem o timbre, que é a nossa digital sonora. Então, por exemplo, suponha que um piano esteja tocando a nota dó e você tem um violão também tocando a mesma nota dó, tá? É o timbre que te faz, que te permite distinguir entre os dois instrumentos, tá bom? Então o timbre, falando em questão de onda, tá? Cada objeto, embora ele esteja emitindo o mesmo som, ele vai ter um formato de onda diferente, como a gente pode observar. Então, vamos supor que todos esses instrumentos, inclusive a pessoa, estão emitindo o mesmo som. Então você olha, verifica o formato da onda de cada instrumento, que embora eles estejam emitindo o mesmo som, eles têm um formato de onda diferente. E é exatamente essa qualidade que te permite distingui-los, tá bom? Então, o timbre está relacionado também à forma da onda emitida pelo instrumento. Vamos falar agora sobre reflexão do som. Tá? Então imagine que você esteja dentro de uma sala pequeníssima e você emite um som. Esse som ele vai sair da sua boca, vai incidir sobre a parede e vai ser refletido até você novamente. Tá? Já quando você está num ambiente aberto e aí você tem um anteparo um pouco mais distante, é claro que esse som também vai fazer o mesmo caminho, só que como ele tem uma distância maior para percorrer de ida e de volta, ele vai demorar um pouco mais, ele vai chegar com atraso nos teus ouvidos, fazendo com que você perceba um eco, tá? É exatamente devido à distância ser um pouco maior que você vai perceber aí o eco. E é claro que uma parte do som ela tem que ser refletida para você. Então nem sempre você vai estar verificando o eco, porque às vezes o som ele acaba se refletindo em uma outra direção totalmente aleatória. Tá bom? Então aqui é só para representar que quando o som ele bate em uma superfície, ele acaba sendo refletido. Reflexão do som, como eu já tinha falado, ó, é o intervalo de tempo para que o som que foi emitido por um observador é refletido e seja observado pelo mesmo. Tá bom? Então é o tempo de ida e volta do som ao incidir sobre uma determinada superfície. Então na acústica o eco, para que haja eco, tá, pessoal, esse som ele tem que demorar, ele tem que ser maior ou igual a 0,1 segundo. Se ele for menor do que esse tempo, se ele for até a parede bater e voltar, não percebe o eco, tá? Você vai perceber uma outra coisa que é chamada de reverberação, tá bom? Então reverberação é quando o som ele vai e volta muito rápido. Então, professor, eu quero entender melhor. É quando você vai no banheiro. As paredes do banheiro são tão próximas que você sente como se você estivesse falando dentro de uma lata. Ele se prolonga, né? Então, isso porque o som ele vai e volta numa velocidade, num tempo, na verdade, num tempo inferior a 0,1 segundo. Lembrando que esse 0,1 segundo ele está relacionado ao tempo de percepção do som pelo nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele fica com o som emitido pela nossa boca ou por qualquer outro objeto, ele fica ainda percorrendo todas as sinapses do nosso cérebro durante 0,1 segundo. Então, imagine o que é que acontece se o som ele viajar, batendo no anteparo, numa parede, vai e estiver percorrendo o nosso cérebro, né? Ele vai haver ali uma superposição, então ele vai haver um prolongamento, tá bom?
Então, é um prolongamento da sensação auditiva. É só você imaginar aí, falando dentro de uma lata, né? Ou dentro de um balde. Você coloca a cabeça dentro de um balde e aí você ouve isso aí. Ou então, até mesmo, acontece quando você fala na boca de um poço. Você escuta a reverberação. Você está na iminência, você está na iminência de ouvir aí um eco, né? Mas você não ouve um eco. Porque a distância da superfície da água do poço geralmente são menores do que 17 metros. Para que haja eco, no mínimo a distância entre você que está emitindo o som e a parede tem que ser igual a 17 metros e é claro que tem que ser em um ambiente fechado, até porque esse som ele pode ser refletido em outras direções e não chegar nos teus ouvidos, né? E o reforço ocorre quando o som ele é emitido, né, igual a muito próximo de 0 segundos, tá? Então isso o anteparo ele está muito próximo, tá bom? Então há somente um aumento da intensidade sonora, você sente até um incômodo, né? É como se o som estivesse um pouco mais alto, tá? Que na verdade é um pouco sobre reverberação. Esse reforço aí ele está incluído dentro da reverberação, que é o caso quando você fala dentro do balde, você sente o som mais intenso, incômodo, porque as paredes do balde estão muito próximas, né?